Se você gosta de peixes, quer ter um aquário em casa ou até mesmo já tem, então presta atenção porque chegou a hora do nosso quadro Mundo Animal. Será que você realmente aí na sua casa sabe cuidar e limpar de um aquário? Para explicar isso e muito mais aqui sobre o assunto, está aqui comigo o empresário Luiz Antônio de Figueiredo, que trouxe todos esses aquários lindos para o nosso Mundo Animal de hoje. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Existem muitos tipos de aquário? Para todos os bolsos e para todos os gostos. Temos aquários de água doce, água salgada, envolve também o mercado de répteis, que tem tartaruga, cobra, lagarto. Então, é um mundo, um pet muito grande. Qual a primeira pergunta a se fazer quando quer colocar um aquário em casa? Qual o tipo de peixe ou quanto eu posso gastar por mês para mantê-lo? O gasto é pouco. O que precisa saber é entender como funciona um aquário. Você vai encher um aquário de água, vai primeiro consultar ter alguém para lhe orientar, ou até mesmo a internet, ler sobre o assunto, procurar uma loja que tenha boa referência e se inteirar do assunto. A primeira coisa. E um aquário você não pode encher de água e colocar peixe. Você tem que esperar a vida voltar. Então tem todo um período de adaptação antes de amadurecimento do aquário. De amadurecimento Se você do pega aquário. uma água, por exemplo, da Casan, colocaram vários produtos químicos, mataram toda a vida. Você tem que esperar essa biologia voltar para a água, para que essas bactérias que estão lá é que vão manter o peixe vivo. Aí então que você pode... Isso, aí você vai começar a habitar o aquário. E gradativamente. Não é chegar e colocar todo mundo de uma vez. Você vai. E outra, você tem peixes de água ácida, de água neutra e de água alcalina. Se você escolher o peixe, você escolheu qual água você vai ter. E é necessário respeitar, qual o tipo de água. E qual peixe que vai viver naquela água. Porque senão o peixe não tem vida longa. Não, ele vai. Eu tenho peixe lá na loja com mais de 10 anos. Tem peixe com 6 anos, 8 anos. Pode durar muitos e muitos anos. Vai depender do cuidado. Ou seja, o dono tem que ser bem responsável na hora que Sim, fizer um a aquário escolha. é 2 horas mensais. Ele vai pedir de atenção na manutenção. 2 horas mensais. Mensais. A manutenção. Só que ele tem que respeitar. Sim. Ele tem que ser objetivo. Olha, tal dia de manutenção. Não tem que mudar, vou deixar para a semana que vem. Não. Tem um peixe que sai mais, é o mais procurado? Ou até mesmo as crianças vão e querem aquele peixe? Tem um peixe mais... Pelo filme do Nemo, todo mundo quer ter um Nemo. Só que é um peixe de água salgada. Então, não é como um peixe de água doce. Você tem outro. Já no aquário de água salgada, você não tem essa manutenção de limpeza de fundo, mas você tem limpeza de filtro, troca de água. Todo aquário precisa trocar uma vez por mês de 20% a 30% de água. Respeitar, você vai ter a água que está no aquário. Colocar a água mais próximo daquela qualidade do aquário, para que não haja variação. Tem também acessórios, né? Tem. Para criar o ambiente. A gente tem vários aqui em cima, por exemplo. São bastante utilizados, enfeites para aquário. São enfeites para aquário. São feitos de resina com tinta atóxica, que não causa problema nenhum. Então, por exemplo, qualquer um desses você pode estar colocando no aquário. Como tem também o pessoal que coloca o vivo. Então, vai ser um aquário com plantas. A planta precisa comida. Então, ela tem que ter o nutriente dela, tem que ter o CO2, a iluminação para reproduzir a iluminação da natureza para que a planta se desenvolva, senão ela vai morrer dentro. A gente tem 2 aquários aqui no estúdio que o senhor trouxe, um menorzinho e um grande. Beta. Tem um peixe beta. É um aquário de um valor assim mais acessível. Sim. A estrutura dele, em torno de quantos reais, por exemplo, um aquário pequeno? No máximo, R$50. Um aquário pequeno. Um aquário com peixe, ração, anticloro, um ornamento, no máximo R$50 vai gastar. E já um aquário assim grande, por exemplo? Esse aquário aí vai gastar em torno de uns R$600, mais ou menos. Ali tem vários peixes, né? Tem, ali eu trouxe basicamente
quíngio e cometa, certo? Aí tem um telescópio, que é aquele preto, que é o olho para fora. Aí tem um cometa, aquele branco ali. Tem um vermelho lá, que é um quíngio, só que ele é uma espécie que chama-se ranchu, que ele não tem nadadeira superior. E a manutenção, por exemplo, do aquário grande? A mesma do pequeno. A mesma do pequeno? Mesma coisa. Na verdade, então, a questão de ter um aquário em casa é o espaço que você tem e a responsabilidade de fazer a manutenção. Se a pessoa tem um funcionário, que ele faz manutenção nas residências. Esses aqui que estão com a gente são peixes de água doce, né? Água doce. Então, para encerrar, vou perguntar então que o principal, assim, para quem quer ter um aquário, é pesquisar primeiro até qual é o tipo de peixe, para saber qual é o tipo de água. E conversar com a gente, ou uma outra loja que tem. Hoje, Florianópolis deu um salto muito grande no aquarismo. Hoje nós temos por volta de 9 lojas. Antigamente tinha 1, 2. Então, hoje tem lá na Cassol, da Avenida Presidente Kennedy, tem lá o Leander, que gente fina. Lá no Bistec da Avenida das Torres, tem lá também, acho que é Aqua House, o nome Cada dele. vez mais pessoas querem ter um aquário em casa. Tem a Botiquário, tem a Fauna Sul, que é super antiga, acho que é o primeiro. A responsabilidade é que é o importante e a informação. Isso. Não é só bonito e esquecer de alimentar o peixe. Não. O peixe tem a comodidade de botar um alimentador automático, ele fornecer a comida na hora certa se a pessoa não vai estar. Um timer para poder acender a luz. Também. Hoje ele é todo automatizado. Tem aquário totalmente automatizado. Totalmente automatizado? Tem. O mercado é muito grande, né? Seu Luiz, olha, o assunto rende bastante. Rende. Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada por deixar o nosso cenário tão bonito, tão aquático e tão colorido aqui, já na segunda-feira, o nosso Mundo Animal. Faz bem para a vida. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado.